Fala aí, pessoal. Vocês sabem quais são as relações métricas no triângulo retângulo? Ou ficou assim? Então, vem comigo que você vai descobrir quais são elas. Para darmos início, precisamos saber do que se trata um triângulo retângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados, né? De 3 ângulos. Isso a gente já sabe. Mas o que diferencia, né, o triângulo retângulo de um triângulo qualquer? É justamente o ângulo de 90 graus. Toda vez que você vê aquele quadradinho com um pontinho no meio, né, que significa 90 graus, significa que aquele triângulo também se trata de um triângulo retângulo, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, ó, de um triângulo ABC e a gente já pode assumir que ele é retângulo pelo fato do ângulo A, ó, ser um ângulo de 90 graus, tá? Então é isso que diferencia ele de um triângulo qualquer. Bom, o lado maior de um triângulo retângulo é chamado hipotenusa. Então eu tenho que o meu A é a hipotenusa nesse triângulo retângulo aqui, que é o meu maior lado, tá bom? B e C são os que a gente chama de catetos, tá? Como o B está oposto ao ângulo B aqui, ó, ao vértice B, o B é cateto e o C também é outro cateto, tá? Ele está oposto aqui a esse ângulo C, então ele também trata-se de um cateto. Então, para você diferenciar a hipotenusa dos catetos, hipotenusa é o maior lado e outra dica, fica sempre de frente para o ângulo reto. Então, é fácil de você identificar a hipotenusa. Bom, a altura é uma seviana traçada do vértice até um lado que seja oposto a esse vértice. E aqui no caso, essa aqui é a altura relativa à hipotenusa, que está aqui destacada de H, tá bom? Então, essa é a altura relativa à hipotenusa. Essa altura, ela divide a hipotenusa em duas projeções, né, que a gente chama de M e N. Imagina que aqui tem uma luz, ó, e ela reflete aqui sobre esse cateto B. Então, M faz tipo o papel da sombra. Então, M é a projeção. Assim como pode acontecer do outro lado, né? Se vier uma luz aqui sobre o cateto C, o M é a sombra, é a projeção, tá? É o que a gente chama de projeção ortogonal. Então, eu tenho que M e N são as projeções. Bom, dentro desse triângulo há triângulos semelhantes. Observe bem comigo essas semelhanças aqui. Eu separei o triângulo aqui ACH, que é esse primeiro triângulo aqui. Vamos visualizar também um triângulo como um todo, o ABC. E também tem esse outro triângulo aqui no lado direito, que é o AHB. Esses três triângulos, eles são semelhantes. E a gente pode aplicar a semelhança para conseguir essas relações métricas das quais a gente precisa. Então, vamos calcular fazendo o seguinte, comparando o primeiro com o todo, né? O segundo com o todo e o primeiro com o segundo, tá bom? Então, vamos por partes. Bom, olhando aqui para o nosso primeiro triângulo, nós temos o seguinte, ó, vamos fazer a comparação das hipotenusas, né? E depois aqui dessa parte em vermelho, que no caso do primeiro triângulo é a altura e do outro triângulo é o cateto C. Então, vai ficar assim, ó, B está para A, né? Hipotenusa está para a hipotenusa, da mesma maneira que o H está para o C. E aí, a gente usando a proporção, nós multiplicamos aqui em forma de cruz, ó, A vezes H é igual a B vezes C. Essa é a nossa primeira relação métrica. AH é igual a BC, tá? A nossa segunda razão métrica, ela vem do seguinte, ó, vamos usar a mesma proporção, a mesma semelhança, ó. H está para N, da mesma maneira que M está para H. E aí a gente multiplica, forma cruzada, H vezes H, H ao quadrado. E M vezes N é só você juntar, tá? Lembrando que aqui, ó, eu estou usando os dois triângulos, tá? O primeiro e o segundo. Nesse primeiro caso, eu usei o primeiro triângulo com o todo, né? Com o ABC no todo. Agora aqui, esse terceiro caso, eu vou usar
esse triângulo com o todo, assim como eu usei ali em cima. Só que agora eu vou estar comparando o outro cateto, tá? O outro cateto B, em vez de comparar com o C. E aqui eu vou comparar com a projeção M, enquanto lá a gente não tinha feito. Então vai ficar, ó, B está para A, da mesma maneira que M está para B. E aí, multiplicando em forma de cruzada, B vezes B, B ao quadrado. E A vezes M, AM, onde eu vou comparar o segundo triângulo com o todo, tá? Então, vai ficar, ó, C está para A, da mesma maneira que N está para C. E aí, multiplica em forma cruzada. C vezes C, C ao quadrado, é igual a vezes N. Existe também mais uma relação que a gente consegue obter através dessas aqui. Preste atenção aqui comigo, eu vou passar para vocês. Se a gente pegar essas duas expressões aqui, essas duas relações que nós acabamos de identificar e somarmos, vai ficar assim, ó, B ao quadrado é igual a AM mais C ao quadrado é igual a AN. E vamos somar, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado e AN mais AN. O que acontece? Aqui dá para a gente colocar em evidência, né? B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui a gente vai usar a evidenciação, que é aquilo que a gente tem em comum, né? Evidência. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Então a gente coloca em evidência aqui, ó. O A é o que tem em comum nos dois. E aí o que sobra, né? Se eu coloquei o A em evidência, me resta o M mais N. E aqui quando você faz a distributiva, você sabe que volta em AM mais AM, né? E o que a gente pode substituir aqui no lugar de M mais N? Prestem atenção no seguinte. Quando eu tenho o meu triângulo retângulo, lembra que a altura divide a hipotenusa em duas partes? Então, M mais N é a mesma coisa que a hipotenusa A. Então, eu posso colocar aqui no lugar de M mais N, eu posso inserir o A. Então, vai ficar assim, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes A. Mas A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. E olha o que sai aqui, o famoso Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Então, aí é mais uma relação métrica que a gente usa bastante, que é o Teorema de Pitágoras. Agora, vamos ver uma aplicação de tudo isso que a gente viu. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, é um triângulo retângulo de catetos 6 e 8, onde eu não sei nem a hipotenusa, nem a altura relativa à hipotenusa e também não sei as projeções MM. Então, vai ser um bom exemplo para a gente conseguir praticar todas as fórmulas que a gente acabou de ver, tá? O primeiro passo é a gente usar o Teorema de Pitágoras, né? Que é o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde os meus catetos aqui B e C são 6 e 8. Então, fica A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 36 mais 64. A ao quadrado é igual a 100. E aí a gente extrai a raiz, lembrando que lado de triângulo jamais vai ser negativo. Então, A é igual a raiz de 100, A é igual a 10. Bom, agora que eu já tenho os dois catetos B e C e tenho a hipotenusa, eu posso descobrir a altura. Por qual relação métrica? AH é igual a BC. Então, no lugar de A, eu coloco 10, vai ficar 10H é igual a B vezes C, 6 vezes 8. Então, vai ficar 10H é igual a 48. Vamos equilibrar dividindo por 10. H é 48 divididos por 10, que é o mesmo que 4,8. Dividir por 10, uma casa decimal, tá bom? Agora, nós vamos descobrir as projeções, o M e o N. Nós aprendemos que B ao quadrado
é igual a A vezes M. Então, no lugar de B, eu vou inserir o 6. 6 ao quadrado é igual ao A, que nós descobrimos que é 10. E vamos descobrir esse M aí, que é a projeção. 6 ao quadrado dá 36. Então, fica 36 é igual a 10M. Equilibrando aqui, dividindo, M é igual a 36 sobre 10, que é o mesmo que 3,6. Agora vamos descobrir a outra projeção, que é o N. Nós sabemos que a fórmula é C ao quadrado é igual a AN. Então, no lugar de C eu vou inserir o 8, 8 ao quadrado. No lugar de a hipotenusa, que a gente descobriu que é 10, vai ficar 10N. 8 ao quadrado, 64. Então, fica 64 é igual a 10N. E aí, equilibra fazendo a divisão. N é 64 sobre 10, que é o mesmo que 6,4. Tá bom? E para você conferir, realmente, se você somar 6,4 com 3,6, vai dar os 10 da hipotenusa. Lembra sempre que a hipotenusa é a soma aí dessas projeções. Então, é um modo de você também conseguir conferir, tá bom? Então, esse exemplo é bem prático, mostra aí o uso de todas essas fórmulas aí de uma maneira bem clara e objetiva, tá bom? Professor, existe uma forma, alguma música, algo que eu possa fazer que faça eu decorar isso de uma forma mais rápida, né? Algum macete, né? Existe o que a gente chama de quadrado mágico. Você escreve ele da seguinte maneira, ó. ABC e ABC, tá? Tanto em horizontal quanto vertical. Depois você preenche com MHHM, tá? Então, é ABC, ABC, MHHM. Dentro desse quadrado mágico, nós vamos esconder uma linha e uma coluna. E aí, com o que sobrar, a gente faz o produto. Esse produto vai sair uma relação métrica. Veja só comigo como é que funciona. Ó, nesse primeiro aqui, eu vou esconder uma linha e uma coluna. Ó, vou esconder esse aqui e esse aqui. E aí, eu faço aqui a multiplicação cruzada. Ó, C vezes C, C ao quadrado, tem que ser igual a vezes M. Então, já saiu a primeira aí. Ó, nessa segunda aqui, eu vou esconder essa linha aqui e essa aqui. E aí, a gente faz a multiplicação cruzada também. Ó, AH é igual a B vezes C. Então, eu já tenho aqui a segunda. Nessa terceira ali, eu vou fazer assim, ó. Vou apagar essa e essa. E aí, agora é só fazer também cruzado, ó. H vezes H, H ao quadrado é igual a M vezes N. E a nossa quarta e última, eu vou apagar essa aqui e essa aqui. E aí, multiplicando cruzado, B vezes B, B ao quadrado é igual a vezes N. Então, é uma estratégia aí para que você possa, né, memorizar. Mas nada também substitui, né, aquela demonstração que eu dei aí no início. É só uma dica aí para poder complementar, tá bom? Deixe o seu like e inscreva-se. Beijinho.